Olá, meus amados, a paz de Cristo a todos. Estamos aqui para mais uma palavra desse canal Edificando Vidas. Meu nome é Wilson Silva, herdeiro aqui em Salvador, Bahia. O tema de hoje é: Jesus chamou Pedro de Satanás? Jesus chamou Pedro de Satanás, se referindo a Pedro como a um ser espiritual, ou que um ser espiritual tomou os lábios de Pedro? Qual o seu entendimento? Como você interpreta essa passagem? Já ouviu falar dessa passagem? Tem algum entendimento a respeito? Jesus estava se referindo a um ser espiritual? Ou Jesus estava querendo dizer outra coisa quando usou, ou quando a tradução nos trouxe a palavra naquele texto, Satanás? Vamos juntos aprender um pouco, ok? Vamos trazer um relato no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Você pode encontrar também referência no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso de 21 a 23. Mas faremos a leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, verso 21. Vem conosco. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ou seja, na caminhada para esse destino, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem as pessoas? O que as pessoas dizem a meu respeito? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e ainda tem quem diga que é um dos profetas, ou seja, daqueles grandes profetas do passado. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês? Quem dizem que eu sou? Bem, vocês me trazem o que as pessoas acham a meu respeito. Jesus dizendo: tudo beleza. Alguns acham que eu sou João Batista, alguns acham que eu sou Elias, porque é uma profecia que Elias havia de vir, e veio João Batista no espírito de Elias, na força de Elias, não no poder, como realizando milagres de Deus através de João Batista, porque esse a milagre não realizou, mas no poder da força e ousadia de Elias veio João Batista. Tudo bem, até mesmo dos profetas, mas vocês que andam comigo, que caminham comigo, que estão do meu lado comigo, quem vocês acham que eu sou? E aqui é importante isso aqui. Pedro responde: tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. No Evangelho segundo Mateus, Jesus diz que a Pedro, que bem respondeu, que não foi a carne que o revelaste. Mas Jesus faz uma advertência aqui, severamente, que não espalhassem, que não contassem a ninguém que ele era o Messias. Wilson, o que significa a palavra Messias? Ótima pergunta. Messias, do hebraico, Machia. Nosso aportuguesado, nós falamos Messias. Cristo, tu és o Cristo, o Messias. Cristo significa ungido. Ou seja, quem era ungido no passado? Reis, sacerdotes e profetas. Jesus, nele, Jesus, está essa unção, essa única unção está em Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Mashiach em hebraico, o Cristo no grego significa ungido. E detalhe importante no nosso ensinamento: reis, sacerdotes, profetas tinham a unção
através do azeite. Nós vemos descrição no Velho Testamento sobre isso. Jesus, como ungido de Deus, não recebe nenhuma unção física, mas espiritual. Ok? E Pedro, quando traz essa revelação, o texto vai dizer em seguida o seguinte: depois dele proibir severamente que não contasse a ninguém a respeito, em seguida, logo após, Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem, aqui ele já usa um outro termo, eu vou explicar o porquê. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. A linguagem trazida aqui por Jesus, que o Filho do Homem deveria sofrer muito, já é a linguagem, daqui no Evangelho segundo Marcos, do servo sofredor, daquele que deveria passar, e nós vamos ver isso em alguns salmos messiânicos, salmos, cânticos que se referia a Cristo, direcionava e apontava para Cristo, de cânticos para o servo, aquele que iria sofrer. Então Jesus usa a linguagem aqui de Filho do Homem, aquele que deveria sofrer. Ele é lá, seria entregue ao chefe dos anciões, sacerdotes, aos líderes religiosos, morto, e traz a revelação que deveria ressuscitar depois dos 3 dias. Depois dessa nobre revelação de Jesus aos seus discípulos, e Jesus dizia isso abertamente, já de uma forma mais escancarada, mais aberta, sobre o que ia acontecer com ele há poucos dias. Então, novamente Pedro, sempre Pedro, geralmente Pedro, trazendo aqui a figura de uma pessoa de liderança, daquilo que havia intrinsecamente em Pedro, como um líder, aquele que sempre toma a frente, está sempre ali se colocando, como diz o ditado nosso, dando a cara às tapas, né? Pedro era assim. Então Pedro levou Jesus para um lado, e começou a repreendê-lo. Jesus, nesse momento, traz um outro lado daquilo que anteriormente no texto tinha acontecido com Pedro. Pedro traz a revelação que ele é o Cristo, o ungido, o Messias, o Mashiach no hebraico para eles. E quando Jesus traz toda a revelação, se colocando como um servo sofredor, que deveria morrer e ser entregue na mão dos homens, e ressuscitar no 3º dia, esse mesmo Pedro, o coloca do lado, e eu vou trazer agora a linguagem aqui, nossa, conjecturando. Rapaz, o que é isso? Não faço isso não. Eu posso até compreender o que você está dizendo, mas os irmãos aí não vão compreender isso não. Mas dizendo que vai sofrer, vai ser morto. Não, rapaz, não é isso não é bem assim não. Nesse momento, prestem atenção. Neste momento, Jesus vira para os seus discípulos e diz o seguinte: Jesus virou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Jesus chamou Pedro de um ser espiritual. Jesus disse que o ser espiritual tomou os lábios de Pedro naquele momento? Não. Se você entendia assim, a partir de hoje, a partir desse momento, você vai aprender, junto comigo, que Jesus jamais disse que um ser espiritual tinha tomado os lábios de Pedro e trazido a Pedro. Eu já falei isso anteriormente. Pedro emprestou a boca a Satanás. Pedro emprestou a boca ao diabo. Olha, tá vendo, irmãos?
Assim, da mesma forma que Pedro teve a revelação de Deus, ao mesmo tempo Pedro emprestou a boca a Satanás. Não. A palavra Satanás, ela vem do hebraico Satã, que significa opositor, adversário, aquele que se opõe. A tradução, por isso que eu digo a vocês aqui no meu canal Edificando Vidas, que as traduções que existem hoje para algumas coisas, elas são maléficas, eu só consigo compreender que é de má fé, para trazer conotações religiosas, maldosas, de forma temerária, prender o povo em um pensamento temeroso, porque a tradução ali era simplesmente ser colocada dizendo: para trás de mim, meu opositor, meu adversário, porque você está se colocando contra as coisas de Deus. Naquele momento, quando Pedro chama Jesus de lado e o repreende, dizendo que ele não deveria passar por isso e não deveria falar aquilo, ele estava se colocando como um opositor, como um adversário. Simplesmente isso. Que é a palavra hebraica Satã. Significa literalmente isso. Assim como a palavra diabo do grego. Um opositor, um adversário, um inimigo. Naquele momento ali, Pedro estava se colocando como um adversário de Jesus. Então, quando você novamente lê esse texto, para trás de mim, meu adversário. Você está se opondo contra as coisas de Deus, porque eu preciso passar por isso. Para isso eu vim. Para isso nasci. E eu preciso terminar aquilo para o qual fui destinado. Então Pedro se coloca como adversário dele. Não foi os lábios de Pedro que foi emprestado para um ser espiritual. Jesus não chamou Pedro de um ser espiritual. Jesus não disse a Pedro que um ser espiritual tomou os lábios dele. E Jesus não estava falando com um ser espiritual ali. Ele vira para os seus discípulos, olha para Pedro e repreende a quem? A um ser espiritual ou ele repreende a Pedro? Ele repreende a Pedro. Então isso tudo é interessante entender e ter o conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, a gente deixa de ser enganado e ser levado por ventos de doutrinas, ok? De doutrinas enganadoras. Então aprendemos hoje que a palavra Satanás, ela vem do hebraico Satã e significa literalmente adversário, opositor, inimigo, aquele que se opõe. Por exemplo, você pode ter um Satanás aí no ambiente de casa, ou trabalho, de rua, de faculdade, você pode ter um Satanás do seu lado aí. Agora você entendendo o significado da palavra. Aqueles se colocam como adversário. Então, se você virar para alguém, talvez seja uma coisa na nossa linguagem, daquilo que a gente foi carregado de entendimento, mal educada, porque as pessoas só conseguem entender como se fala Satanás com um ser espiritual. Então elas talvez não vão entender, então nem é aconselhável você dizer: olha, para trás de mim, Satanás, você com seus ensinamentos aí querendo me enganar, né? Talvez as pessoas não compreendam e achem que você esteja ofendendo elas, mas continue dizendo adversário mesmo, mas hoje com a mente ativada, a compreensão do Evangelho de Cristo puro e simples, nós entendemos, né? Compartilhe esse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, aperte o sino de notificação, vá lá em todas. Você está recebendo as minhas notificações? Dê uma observada. Às vezes o YouTube eles não notificam os assinantes, ok? Comente se entendia assim, tinha um entendimento diferente. Se tem um outro entendimento, fique à vontade, tá bom? E vamos juntos para edificar vidas, assim como é o nome desse canal. Um grande beijo no coração, até o próximo vídeo, até o próximo ensinamento. Esse canal, Edificando Vidas, Wilson Silva, de Salvador, Bahia.